Eu sinceramente eu não entendo, né, qual que é Quer dizer, eu até entendo, são trolls, né? Mas eu vejo algumas pessoas que realmente vão ser afetadas, né, por esse tipo de mudança do mercado e elas ficam ou em negação, não, isso aí, imagina e tal, não sei o quê, ou começam as teorias, o que eu acho que é até válido, né, porque tem algumas teorias da conspiração que é o tal do toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né? Ah, não, esse negócio aí é só pra subir o preço, os fabricantes estão inventando que não sei o quê. Cara, assim, eu entendo essa teoria da conspiração, eu vou dizer pra vocês que é uma que eu até sentaria pra gente tomar um copo d'água aí e trocar uma ideia, sabe? Vocês já devem ter visto, inclusive, né, matérias, notícias anteriores, se você não viu, dá uma pesquisada porque é bem interessante. E eu acho que é meio que uma piada interna, né, da galera do hardware, que é tipo assim, qual vai ser o próximo evento, o próximo alagamento em uma fábrica de HDs, ou de SSDs, ou de memória, pra subir o preço das coisas? Quando tá começando a ficar com um precinho legal, enchente, alaga, não sei o que lá, incêndio em fábrica de memória. Então assim, sempre tem alguma coisa, né? Agora, nesse caso, eu tenho uma tendência a crer que não é nada das teorias da conspiração. O preço tá subindo, né, e vai subir ainda mais, porque realmente existe uma demanda. Se é uma bolha a inteligência artificial ou não, eu não sei dizer, né? Eu não sou a pessoa mais indicada pra isso, eu não sou um especialista em inteligência artificial. O caso é, se acontecer essa bolha mesmo, placas de vídeo vão voar pelo ladrão. E aí sim, inclusive o preço de hardware deve baixar muito. Quando isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Se você vai se aproveitar disso, se você vai comprar hardware super barato. Imagina você comprando um Xeon de, sei lá, 60 núcleos baratinho na China pra montar com a sua placa de vídeo equivalente a uma RTX 5090 a preço de banana. Porque vocês lembram o que aconteceu no crash da mineração? A bolha da mineração quando estourou. Inclusive, até hoje encontram-se várias placas de vídeo jogadas em galpões. Jogada mesmo, sabe? RX 580, RTX 3060, 3070, 3090, um monte de placa aparece jogada. E inclusive, são essas placas aí, né, que estão sendo reutilizadas para algumas finalidades, como farms para inteligência artificial, assim, os caras já estão fazendo isso. E até chips de placas mais caras, como 3090, né, que apareceram naquela época, que já começam a ser reutilizados colocando mais memória. Você compraria uma placa de vídeo resto de mineração de IA? Pois é, porque isso pode acontecer e aí talvez seja o caso de você esperar para montar o seu PC com esse crashzão aí da inteligência artificial. Galera, tem um site muito bom pra jogos que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Só que paralelo, mas confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando o seu PC ou o seu canal. Enfim, o site top que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos de PC até pra consoles tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. E também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamento tem por lá. São mais de 40 mil produtos. É basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doces ou numa locadora, mas tudo custa muito mais barato do que custava numa locadora. E o melhor, sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto. Tudo rápido, fácil e se rolar qualquer dúvida tem suporte 24 horas, o que é ótimo porque o gamer quase não dorme mesmo. E também toma umas decisões no meio da madrugada. Então fica a dica, antes de comprar qualquer jogo, passa lá na Eneba. O link tá na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, some mais rápido do que lançamento de placa de vídeo. E eu acho interessante essa teoria, porque eu acho que não é nem uma teoria, né? Eu acho que é meio que uma previsão, né, do que vai acontecer no futuro. Hoje, a gente passa por essa dificuldade, de novo, por culpa da inteligência artificial. Eu acho que todo mundo sabe disso. Inclusive, a galera do hardware pegou um pouco de ódio, né? Acho que eu diria que pegou nojo, né? Que pegar nojo é pior que pegar raiva, né? Porque nojo é difícil de sair. Pegou um pouco de nojo de inteligência artificial, porque virou uma buzzword, né? Aquela palavra que você usa pra tornar tudo interessante. Tá vendo esse controle remoto aqui? Ele tem inteligência artificial. Pronto, o controle remoto automaticamente vale mais. Agrega valor. E isso aconteceu, sei lá, pra gente tentar fazer um paralelo, aconteceu com RGB. E tem RGB, então, nossa, né? Hoje agora é telinha, tudo tem telinha, né? Pra ficar mais caro. Mas, num cenário um pouco mais amplo, né? Tudo que tá encarecendo, e, de novo, eu vou fazer um paralelo com outras coisas que são mais naturais, porque você fala assim, mas PC é um first world problem, né? É só um probleminha de primeiro mundo. Tá, mas eu vou dar um exemplo. O smartphone é uma coisa que, cara, todo mundo usa. Quase todo mundo, eu diria, porque eu conheço pelo menos uma pessoa que não usa. E todas as tecnologias, aliás, todos os dispositivos estão ficando inteligentes, né? Tá ficando smart. O que não é smart, né? Hoje em dia. Smart também não diria que é uma buzzword, porque realmente faz sentido, mas o que não é smart? O que não usa, né, inteligência artificial em alguma medida? Eu vi muita gente comentando, isso aí, não, a hora que estourar a bolha da IA, eu vou comprar a placa de vídeo barato. Eu não sei se essa bolha, se vocês entenderam muito bem que essa bolha não é exatamente igual à da mineração, por exemplo. O que aconteceu na mineração? A gente teve pelo menos 2 booms da mineração, que eu lembro, né? Acho que foi 2017 e teve o mais recente aí.
sei. Existia uma demanda por capacidade de processamento, então eles precisavam processar informações que eram mais eficientes em GPUs. Não diria mais eficientes, mas em quantidade, tudo que a gente tinha em maior quantidade no mercado eram GPUs baratas. E o eficiente, ele é muito relativo, né? Você poderia até gastar mais energia, você poderia até precisar de um espaço físico maior para isso. Porém, em relação a preço, o custo-benefício de GPU era muito maior, porque as Antminers, né, as máquinas específicas para mineração, mini computadores que são mais eficientes para fazer esse processamento de informação, ele era muito caro. E existia uma demanda muito grande, então não tinha como produzir. E aí o preço foi aumentando e cada vez mais gente queria, todo mundo queria ganhar dinheiro, né? Quem aí não pensou, falou, pô, mas e se eu largar tudo e começar a minerar com GPU em casa? Muita gente fez isso, muita gente ganhou dinheiro, muita gente também perdeu dinheiro fazendo isso. Aliás, se você tentou comprar uma placa de vídeo nessa época, deixa aí nos comentários. Se você tentou comprar uma 3060, 3070, 3080, eu acho que até uma 4060 naquela época ainda tava muito caro, mas a série 30 e a série RX 6000 foram das que sofreram mais. Nossa, isso aí foi absurdo, né? E na época anterior eram as RX 580 ainda que tinha no mercado. Deixa aí nos comentários se você foi um desses infelizardos, né? O que aconteceu na época? As placas de vídeo eram relativamente baratas, e aí os mineradores, né, começaram a comprar em quantidade. Então, fulano foi lá, montou no quarto dele lá 50 placas de vídeo. Só que a coisa ia escalando, 50 placas de vídeo, 50 fontes, você precisava de módulo de memória, processador, e tudo foi puxando, né? Então começou, precisa de processador. Não precisa ser um baita processador, mas precisa de processador, ou seja, tá vendendo silício. Precisa de memória. Nossa, memória, vamos vender memória. Olha, placa-mãe, e aí vai, começa a subir aquela demanda. Aí do cara que tinha um quartinho já subiu pro cara que tinha um galpão, pro cara que desativou um galinheiro e fez não sei o quê, pra caras que fizeram mega galpões com milhares de placas de vídeo. Fala, exagero. Não, na China, milhares de placas de vídeo. Em outros países também, onde a energia elétrica era barata. E a coisa toda foi, assim, se tornando meio insustentável. Porque assim, cara, imagina você, né? Tu tá lá na sua casa com, uma prateleira daquelas de alumínio lotada de placa de vídeo minerando. Tu tá puxando uma energia fodida ali da fonte. Às vezes não tinha nem estrutura, né? Eu não sei como... Bom, não sei como... Muitas casas pegaram fogo, na verdade, porque não tinha estrutura pra aquilo, né? Se a gente não tem estrutura nem pra ligar um PC, imagina você querer ligar 50 PC puxando 24 horas por dia. Obviamente, desgraças aconteceram. Mas a parte que nos interessa do colapso, ele, de fato, ele nunca aconteceu, o colapso, o último, né? Pelo menos do último boom da mineração. Ele foi lentamente dissipado. Então, quando eu vejo as pessoas criando expectativa de um crash, né, da IA, de uma quebra, furar a bolha, né, estourar a bolha no caso, eu tento entender qual que é a perspectiva dessas pessoas, ou de você que tá esperando comprar esse hardware barato, né? E existem alguns cenários possíveis. Com essa queda da mineração, alguns benefícios, se é que a gente pode chamar assim, estão sendo colhidos até hoje. E alguns prejuízos também. Então, qual que foi o benefício disso? O benefício é que algumas placas de vídeo, alguns modelos ainda estão no mercado até hoje, a preços relativamente acessíveis. Por exemplo, a RX 580, quantos anos não demorou no mercado? Muito. Mas esses chips são restos de chips que foram produzidos. Não, esses chips são chips de placas de vídeo que foram usadas em mineração, que estão extraindo e vendendo como placa de vídeo nova. Os dois aconteceram. A RX 580 foi fabricada assim aos caminhões, que era um chip relativamente barato de produzir, a AMD já tinha pago o desenvolvimento disso há muito tempo e o resto era tudo lucro. E imagina que para TSMC também não era caro de produzir e tampouco ocupava um espaço de produção, né, que poderia ser alocado para outras coisas. Então nós tivemos aí algumas GPUs que continuaram sendo vendidas por muito tempo. Quem aí não comprou uma RX 580 lá da China? Ou comprou uma 3060 da China também, a 3060 também ficou muito tempo no mercado, e as duas situações se aplicam. Podem ser chips que foram reutilizados ou chips que sobraram em algum estoque. Esse é o ponto positivo. Essas placas são vendidas, né, até hoje, ou foram vendidas por muito tempo, num preço bem acessível. O ponto negativo disso tudo é que essas placas foram vendidas por muito tempo num preço acessível. Mas é de sacanagem. Qual que é o ponto, né? Qual que é o lado negativo disso? O lado negativo é que você não tem um desenvolvimento, né, do mercado nesse sentido. Então, para essas fabricantes, enquanto você ainda tem chip nessa faixa de mercado para ser vendido, não existe o interesse em tornar esse produto tão obsoleto e tão ultrapassado. Então, por exemplo, por que só agora a gente viu uma RTX 5050? A gente passou uma geração e um refresh inteiro sem ter uma placa da série 50. Então a 3050 ela sobreviveu desde a série 30, que foi a série que sobreviveu à mineração. Por quê? Porque não existia necessidade de se lançar um produto nessa faixa de performance e de preço. Porque todos os produtos de gerações anteriores que estavam sendo reciclados no mercado, eles ainda estavam ali cumprindo esse papel. E se você pensar bem, ainda hoje nós temos esses produtos de entrada. Então, vários fatores que acabam afetando
afetando o desenvolvimento do mercado. Assim, eu como consumidor, eu imagino que foi positivo. Se for de um ponto de vista de analista de mercado, eu diria que foi negativo. Minha tendência é sempre achar que do lado do consumidor que é o que importa mesmo, né? Porque foi bom. E eu sempre defendi isso, né? Eu não posso ser incoerente a isso, mas eu sempre defendi que, pra mim, era melhor que a fabricante vendesse um hardware mais antigo a um preço mais acessível do que lançar um hardware mais novo que tem a mesma performance com preço mais alto só porque tem uma tecnologia mais nova que provavelmente não vai ser relevante pra você. Sinceramente, eu fui bem a favor de uma 3060 continuar no mercado, até a própria RX 580. Porque se você comparar a RX 580, mesmo que seja 2048 SP, né, com a 2048 Stream Processor, que tem uma performance de uma 570, ainda é mais interessante do que, por exemplo, sei lá, uma porcaria de uma RX 6500 XT, sabe? Ai, mas o 6500 XT é muito mais eficiente, não sei o que. Mas ao mesmo tempo é uma porcaria. Mas assim, pode acontecer, é possível que aconteça esse estouro da bolha de inteligência artificial, porém eu sinceramente acredito que o impacto que está sendo esperado pelas pessoas é o impacto errado. Eu acho que vai afetar os preços, óbvio, mas o que pode acontecer? No pior cenário, que seria, sei lá, uma Nvidia falir, eu acho improvável. Eu acho que ela é muito grande para falir, ou muito estratégica, ou muito importante. Eu acho que, inclusive, a Nvidia se colocou numa posição estratégica importante no qual ela pode fazer movimentos bem mais ousados hoje em dia, porque o governo americano não pode perder a Nvidia. Tipo a Intel. A Intel, ela chegou numa situação desesperadora e ela se colocou numa posição de que ela não pode deixar de existir. Ela não é muito grande para quebrar, ela é muito grande para deixar de existir. Assim como foi, por exemplo, a GM, a Ford, as grandes montadoras nos Estados Unidos. Elas eram muito grandes para deixarem de existir. Elas eram estratégicas para o governo americano e pro povo americano. E eu sei, parece uma coisa meio insensata. Falar, nossa, a Nvidia faliu hoje em dia. Cara, sinceramente, olhando tudo que tá acontecendo, é muito difícil a pessoa visualizar isso. Mas é possível. Empresas maiores já faliram, não diria maior, porque não, né? Maior que a Nvidia não teve em relação ao preço, foi a primeira a bater na casa dos trilhões, múltiplos trilhões. Mas já tivemos empresas muito grandes, né? Se a gente pegar pra época, que pareciam indestrutíveis e quebraram. Vocês podem citar vários exemplos aí nos comentários, vocês que são mais escolados, né? Que já tem um DNA mais avançado. E eu não tô aqui gorando, não quero que a Nvidia vá à falência, nem nada do tipo. É isso, só tô colocando uma possibilidade. Mas eu acredito que eles são grandes demais para desaparecerem. Mas eles podem se tornar irrelevantes em vários mercados. E podem voltar a dar o foco no mercado de hardware para PCs. Ou podem abandonar completamente o mercado de hardware para PCs. Eu diria que talvez, no melhor cenário possível, imaginando aqui, é que a Nvidia pode ter um colapso em outros setores, tipo IA pode se tornar insustentável, quebrar, pode surgir um outro concorrente chinês, podem surgir soluções para ARM muito mais eficientes, a AMD pode lançar um produto revolucionário que vai quebrar as pernas da Nvidia. E eu diria que talvez no melhor cenário possível, que inclusive eu acho que é um conto de fadas, a Nvidia voltasse a dar mais foco pro mercado de games. Para nós, placas de vídeo, APU, seja lá o que for. Eu acho que tem muita gente que aposta nesse cenário, mas eu não consigo enxergar ele como o mais possível, o mais plausível e o mais próximo da realidade, tá? Eu acho que esse é o mais difícil de acontecer. Acho que são tantos reviravoltas que eles continuariam provavelmente se reinventando em outras áreas ou apostando em outros mercados. Porque também tem outro ponto, ela é grande demais para deixar de desaparecer, só que ela também é grande demais para voltar a ser pequena. A Nvidia nunca foi de fato tão pequena, né? Mesmo nos primórdios ela já era uma empresa muito relevante. Mas eu diria que em relação à estrutura, em relação à financeira, ela poderia chegar nesse ponto. A questão mais interessante, né, que todo mundo fala assim, nossa, quando estourar a bolha da AI eu vou comprar placa de vídeo barato pra caramba. Vocês entenderam que essas GPUs que estão sendo usadas em data center, elas não tem nada a ver com essas GPUs que a gente tem nos PCs, né? Ah, mas o chinês vai encontrar um jeito de usar essa GPU aí pra rodar joguinho. Olha, eu confio no chinês, tá? Porém, algumas são não arquitetura, mas são projetos específicos, né? Pra alimentar um tipo de infraestrutura que não faz sentido a gente utilizar, por exemplo, num PC doméstico. Estão usando chips específicos pra isso. Que fala, mas é só o chinês ir lá e fazer uma placa de vídeo pra rodar os jogos, ou talvez os games, não sei. Mas até isso custa dinheiro. Eu não duvido da capacidade dos caras, tá longe de mim. Que eu realmente acredito que eles são capazes. Mas isso pode gerar, inclusive, uma demanda de desenvolvimento, né? De pesquisa e desenvolvimento para fazer isso, que pode ser refletido no preço. E a quantidade, obviamente, a quantidade de hardware sendo utilizado para inferência, né? Ou para treinamento de inteligência artificial é, assim, um número astronômico, absurdo. Porém, quem deve estar mais interessado nesse tipo de bolha explodindo, estourando, são os caras que utilizam para outros tipos de data miner. Para os caras que usam para minerar informações de outros mercados. Você tá aí, ó, esfregando as mãozinhas, esperando as placas de vídeo baratas, esses caras estão esfregando as mãozinhas mais forte ainda, estão tercendo muito
muito para quebrar hard esse mercado, para eles poderem comprar esses data center baratinho. Então a parte que você está confuso sobre a placa de vídeo ficar barato para você, sobre a hardware, sobre a Xeon, sobre a memória barato pra comprar, é que você não tá entendendo a diferença da estrutura e das bolhas que vão estourar. Então a gente pode ser afetado positivo e negativamente por isso, porque as empresas que estão no ramo quebrarem não necessariamente quer dizer, né, que vai ser benéfico para nós. Eu diria que até pior, é o contrário, né? E diretamente por hardware a gente não deve ser beneficiado. Não quer dizer que não existem farms de mineração de IA com hardware para mercado doméstico. Existe. A gente pode ser afetado positivamente, mas não é hoje a maior parte que está sendo utilizada, pelo menos segundo as grandes negociações, né? Se você vê aí Microsoft, OpenAI, AMD, Intel, Nvidia, eles estão negociando escalas astronômicas de hardwares específicos para inteligência artificial. Eu entendo que você queira participar dessa discussão e às vezes a gente até quer parecer inteligente falando de uns negócios que a gente não entende. Eu evito fazer isso. Por isso, quando eu falo para vocês, olha, eu não sei mesmo, eu não tô, né? Eu não vou tentar ficar inventando nada. Isso são baseados no que a gente tem de informações aqui e conclusões que você também pode tirar, né? As informações, elas não são privilegiadas, são informações que estão aí disponíveis no mercado. Mas para isso você precisa começar a juntar os pontinhos e fazer o doido lá e entender que pode te beneficiar ou pode te prejudicar ainda mais. Inclusive, pode ser altamente prejudicial para nossa economia também. Isso não quer dizer que eu tô torcendo para que não... Nossa, então os caras têm que ganhar mais dinheiro com isso. Não, eu acho que tá indo pra um caminho, assim, meio insano. Eu acho que é insustentável. Por outro lado, eu também não quero que aconteça uma quebra. Para mim, seria muito melhor que acontecesse uma migração gradual, como aconteceu com a mineração. Mas, sei lá, diz aí se você acha que vai te beneficiar, se você acha que não, é tudo loucura, eu tô errado, você vai ganhar... conseguir comprar a RTX 5090 barata, porque não sei o que lá. Porque sim, existem efeitos colaterais, né? Desvalorizando o mercado de GPUs, desvaloriza também o doméstico, ficando mais barato o hardware e por aí vai. Mas a essa altura, quando isso acontecer, muita gente pode estar desempregada, pode ter quebrado vários mercados e aí você pode talvez não ter nem dinheiro para comprar esse hardware. E aí ele relativamente vai continuar caro para você, porque é assim que a economia acontece numa escala globalizada. Deixa a sua opinião aí, o que você acha que vai acontecer. Aqui é o espaço para você falar o que você... Não precisa ser nem um especialista, não. Pode falar, cara, sei lá, eu vi aí no podcast, não sei do que eu acho que é isso que vai acontecer. Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, é bem importante. E não esquece de se inscrever no Unlock, tá? Pra gente chegar nos 100 mil inscritos.